Salve galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais uma aula de termologia, né? Hoje nós vamos falar de calorimetria, ou seja, nós vamos estudar a propagação de calor, como ela se dá e as grandezas matemáticas envolvidas, né? As grandezas físicas que nós vamos calcular através de recursos matemáticos. Então, vamos iniciar mais uma aula. Capítulo 20, último livro aí, último módulo do ano de vocês. Estamos iniciando agora. Calorimetria, tá bom? Então, o que seria a calorimetria? Então, a calorimetria, ela é responsável pelo estudo, né, das trocas de calor entre corpos, da propagação de calor entre corpos e também da mudança de fase aí de agregação, né? Basicamente, a calorimetria é que estuda esse calor cedido ou retirado em um corpo para que ele mude a sua fase de agregação, tá bom? Então, a calorimetria, ela vai estudar tudo que envolve calor. E lembre-se que o nosso conceito de calor em física é diferente do nosso conceito de calor no dia a dia, tá? No dia a dia a gente fala que calor porque algo está muito quente, mas não existe calor só quando algo está muito quente. Existe calor desde que haja aí propagação de energia térmica. Lembram da musiquinha que eu cantei na aula anterior, em aulas anteriores? O calor é a energia que passa de um corpo que está mais quente para um corpo que está mais frio. Então, calor, energia térmica em trânsito, passa do mais quente para o mais frio. Tá? Então, basicamente é isso que nós vamos estudar nesse capítulo. Como essa energia térmica em trânsito é transmitida de um corpo mais quente para um corpo mais frio, né? Em que isso acarreta? Acarreta variação de temperatura ou acarreta mudança de fase. É por isso que nós temos dois tipos de calor. Tá? Nós temos o calor sensível e nós temos o calor latente. Tá? Qual é a diferença entre os dois? Ambos, né, vêm da energia térmica. Tá? É a transformação aí de energia térmica. Só que o calor sensível eu uso essa energia térmica em formato de calor para variar a temperatura do meu corpo, ou seja, é responsável por uma variação de temperatura de um corpo qualquer, de um material qualquer. Houve variação de temperatura, houve calor sensível. O calor aí que foi cedido ou retirado é na forma de calor sensível. Mas nós temos também o calor latente. E o calor latente, ele não altera a temperatura. Por quê, professor? Lembre-se que a energia, ela não se perde, ela não se cria, ela se transforma, né? Ela se transforma em outros tipos de energia. Então, o calor sensível, né, é usado aí para você variar a agregação, né, o estado de agitação molecular. O calor latente, ele é usado para mudar o estado de agregação das moléculas. Então nós temos três estados físicos básicos: sólido, líquido, gasoso, tá? Então a mudança de fase de sólido para líquido, você vai usar calor latente. Durante a mudança de fase, não há variação de temperatura. Por exemplo, o gelo, ele solidifica a 0 graus Celsius. Isso quer dizer que, no caso, a água solidifica a 0 graus Celsius. É transformada em gelo. Da mesma forma, o gelo é transformado em líquido, em água, no caso, a 0 graus Celsius também. Né? Para a mesma pressão, é o que nós vamos ver no próximo capítulo. Mas vamos considerar aí, no nosso conhecimento cotidiano, que isso ocorre a 0 graus Celsius. Durante toda a transformação, enquanto toda a água daquele recipiente é convertida, é transformada em gelo, a temperatura permanece a mesma, 0 graus Celsius. Depois que ela é transformada completamente, aí dependendo do ambiente onde esteja, no caso um ambiente mais frio, no caso com temperatura mais baixa, isso quer dizer que ele vai também variar a sua temperatura depois da mudança de fase, mas durante não. Então calor latente, tá? Não muda temperatura, permanece a mesma durante a mudança de fase. Ou seja, toda a energia aí térmica durante a mudança de fase, ela é transformada aí para agregar essas moléculas de uma outra maneira, para transformar
a fase aí do material, do líquido ou de qualquer outra coisa, ok? Então, quando nós falarmos de calor sensível, mudança de temperatura, variação de temperatura. Quando nós falarmos de calor latente, mudança de fase, temperatura constante, ou seja, não varia a temperatura. Fechou? Ok? Então vamos avançar. Bom, calor é energia. Energia, nós estudamos aí em capítulos anteriores, né, que é medida em joule. Só que aqui na calorimetria é muito comum ser usado a caloria como unidade padrão. Né? Não é unidade SI, mas é uma unidade que é muito usual aí na calorimetria. E o que é caloria? Caloria basicamente é definida assim, ó, é a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Tá? Então essa é a definição de caloria. Caloria aqui pra gente é energia térmica, uma outra unidade. Tem aqui a relação, ó, uma caloria é aproximadamente aqui, ó, 4,1868 joules, tá? Então, basicamente nas questões, em tudo que nós vamos ver nesse capítulo, basicamente a gente vai usar mais a unidade de caloria. Isso não quer dizer que a gente não possa usar a unidade de joule, mas vamos usar a energia térmica como caloria. Se a questão pedir no sistema internacional, tem que ser em joules. Aí vocês vão ter que fazer essa conversão. E a questão tem que dar essa constante de conversão. Não é para vocês ficarem decorando. Se precisar fazer conversão entre essas unidades de calor, de energia térmica, a questão tem que te dar a conversão, ok? Vale lembrar que o estudo que nós faremos aqui, ele será todo baseado aí em variação de temperatura. Tá? Uma temperatura inicial, uma temperatura final. E eu já expliquei a vocês, né, em aulas anteriores, que a variação de temperatura na escala Celsius ela é a mesma variação de temperatura na escala Kelvin. Variação é o mesmo valor. Por isso que nós vamos usar muito aqui também as temperaturas sempre em graus Celsius. Ah, mas se eu tiver em Kelvin, pode usar também. Agora, se você se deparar com a temperatura em Fahrenheit, aí você tem que converter ou para Celsius ou para Kelvin, para que você tenha uma variação de temperatura que te permita calcular bem o que for visto aí na questão. Então vamos agora definir algumas variáveis aí, algumas grandezas que nós vamos ver aí como se comporta no estudo da calorimetria. A primeira delas é a capacidade térmica, ou seja, o que a capacidade térmica diz, não é? O quão rápido ou quão lento você pode aí variar a temperatura de um corpo, ou seja, o quanto de energia você precisa, se você precisa mais energia ou se você precisa de menos energia térmica para você variar a temperatura de um corpo, tá? Então a grandeza aí que vai indicar a quantidade de calor que um corpo precisa ceder ou receber para variar a sua temperatura em uma unidade, ou seja, capacidade térmica é um C maiúsculo, vai ser aí a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou perder, a gente vai chamar aí quantidade de calor de Q, ok? Sobre a variação de temperatura sofrida por esse corpo. E aí está definida a nossa capacidade térmica. Ou seja, quanto maior for essa quantidade de calor, maior vai ser essa capacidade térmica. Veja que ambos são diretamente proporcionais, né? Se aumenta aí a quantidade de calor, aumenta aí a capacidade térmica para uma mesma variação de temperatura. Então, quanto maior a capacidade térmica for de um corpo, maior tem que ser aí a energia térmica que você tem que ceder para variar aí a temperatura de um mesmo corpo. A unidade aqui, geralmente, a calor a gente usa caloria, né? Cal. Variação de temperatura a gente usa geralmente graus Celsius. Então, caloria por grau Celsius é a unidade de capacidade térmica. Ok? Um exemplo. Isso quer dizer que se eu tenho um material que para variar 5 graus, né, para eu ter uma variação de temperatura de 5 graus Celsius, se eu preciso aí de 50 calorias, uma quantidade de calor de 50 calorias, isso quer dizer que a capacidade térmica desse corpo vai ser 50 dividido por 5. 50 dividido por 5, isso daqui dá 10 calorias por grau Celsius.
Ou seja, esse corpo eu vou precisar de 10 calorias para eu variar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius. É a energia que eu preciso para variar a temperatura desse corpo. Independente da massa do corpo. Veja que aí a gente não depende aí das características, não depende da massa. Quem vai estar relacionado com a massa do corpo é o que nós vamos ver a seguir, que é o calor específico. Mas antes de a gente falar do calor específico, vamos olhar aqui essas duas imagens. Aqui nós temos as fagulhas de um esmeril, né, em contato com metal, por exemplo, as fagulhas aí. E aqui eu tenho água fervente. Né? De um modo geral, essas fagulhas aqui não conseguem queimar a pele. De um modo geral, a água fervente, né, a água fervendo, ela consegue queimar a pele. De um modo geral, essas fagulhas aí apresentam uma temperatura de 500 graus Celsius aproximadamente quando elas são expelidas. E a água, temperatura em pressão atmosférica, ela tem uma temperatura de ebulição aí de 100 graus Celsius. Mas por que essas fagulhas não queimam com a temperatura altíssima e a água queima com a temperatura razoavelmente baixa com relação a essas fagulhas? É simples, porque isso daí também é respondido pela capacidade térmica. A capacidade térmica da água é maior. Então, por isso ela consegue aí executar queimaduras aí na nossa pele, por exemplo, e é usada aí para cozer alimentos. Né? Então, por isso, por conta da capacidade térmica. Ok? Então, não é a temperatura que queima, tá? É a capacidade térmica do material que queima. Tanto é que você pode ter uma barra de ferro aí, por exemplo, você aquece uma barra de ferro a 100 graus Celsius, também você consegue queimar certos objetos, a pele, por exemplo, devido à capacidade térmica. Então, vamos falar agora de calor específico. Vocês vão ver que basicamente ali nós temos algo muito parecido com a capacidade térmica. No entanto, o calor específico está relacionado com a massa do meu material e não mais simplesmente com essa variação de temperatura. Calor específico é um C minúsculo, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer Czão para capacidade térmica, Czinho para calor específico. Tá? Um C maior vai indicar capacidade térmica, um C menor, calor específico. Nos livros, né, no texto, dá para a gente entender, dá para a gente diferenciar essas coisas. Em escrita à mão, a gente coloca um C bem maior da capacidade térmica para diferenciar do C pequeno aí do calor específico. E o que é o calor específico? É a grandeza que indica a quantidade de energia térmica necessária. Então veja, é o mesmo início da capacidade térmica. Só que agora que cada unidade de massa necessita receber ou perder para que sua temperatura varie uma unidade. Tá? Então, calor específico é o quanto de energia térmica eu preciso para pegar uma determinada unidade de massa do meu material, ou seja, unitário, uma massa específica do material e variar essa temperatura em 1 grau Celsius, né? Em uma unidade qualquer, né? No caso aqui, 1 grau Celsius. Então, o calor específico, o Czinho, é igual a quantidade de calor necessária para que eu varie a massa unitária de um material em 1 grau aí, em uma unidade de temperatura. Qual é a unidade no SI? Caloria. No SI, não, tá? Perdão. Qual a unidade mais usual? Caloria, grama, vezes grau Celsius. E aí eu tenho o calor específico da minha substância. Então veja que agora eu estou especificamente pegando uma unidade de massa, no nosso caso, grama. Por exemplo, se eu quero variar 1 grama de água, por exemplo, 1 grama de água, eu vou precisar de 1 caloria para que eu varie essa temperatura em 1 grau Celsius. Tá? Então, o calor específico é 1 caloria para variar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Calor específico da água vai ser igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Esse é o calor específico da água.
tá, pessoal? Então, percebeu-se aí experimentalmente que para você pegar 1 grama de água, você ia precisar de 1 caloria para você fazer essa variação de 1 grau Celsius. Então, independe aí, se eu tenho 1000 gramas de água, eu vou precisar aí de 1000 calorias para variar 1 grau Celsius. Então, o calor específico está relacionado com a massa, independente da quantidade. Você pode ter aí 100 kg de água, 100 kg de ferro. O calor específico, ele é invariante pela massa, até porque ele é unitário, né? Ele tem aí a seu valor para uma unidade. Esse é o calor específico, é o que vai dizer, por exemplo, é o que vai especificar, por exemplo, porque a areia da praia aquece mais rapidamente do que a água. Por que a areia da praia aquece mais rapidamente? Porque o calor específico dela é baixo. Então, quem tem menor calor específico consegue receber ou ceder calor com mais facilidade. Quem tem maior calor específico, e detalhe, o calor específico da água é um dos maiores encontrados na natureza. Então, vai ter uma maior dificuldade de receber ou de ceder calor. É por isso que durante o dia a areia da praia aquece mais rápido, enquanto a água aquece mais lentamente. À noite, o processo é inverso, né? A areia resfria mais rápido, né? E a água resfria mais lentamente. Inverso não, né? Mas só que, como está perdendo calor, perde mais rápido, da mesma forma que ganha calor a areia da praia. De um modo geral, a areia tem calor específico 5 vezes menor que a da água. Então, por isso está explicado aí essa ideia de quando a gente está numa praia, por exemplo, se a gente pisa descalço na areia, que está recebendo diretamente a radiação solar, a gente vai sentir, né, algo bem mais quente do que se a gente for para a água, né? A gente vai sentir a água bem mais fria nesse sentido. Aqui nós temos uma tabelinha de calores específicos. Por exemplo, a da água aqui precisa de 1 caloria para eu pegar 1 grama de água, variar 1 grau Celsius. O álcool 0,6. Alumínio, ó, calor específico muito pequeno, né? Então eu consigo aquecer alumínio com muita facilidade, da mesma forma que eu consigo resfriar alumínio com muita facilidade, tá? Temos aqui o ar, carbono, chumbo, então vejam, calores específicos bem pequenos, né? Cobre, então ó, os metais basicamente possuem calor específico pequeno, ou seja, eles conseguem aquecer com facilidade. O gelo é metade da água, a água só perde aqui para o hélio nessa tabela, tá pessoal? 1,25 e para o hidrogênio, né? O restante ela ganha, ou seja, ela tem um calor específico grande, então ela tem dificuldade aí de sofrer aquecimento, da mesma forma que ela tem dificuldade aí de sofrer resfriamento. Fechou? Então, capacidade térmica independe da massa, né? Calor específico, especificamente para valor unitário de massa. E aí nós podemos fazer uma relação entre capacidade térmica, que é o Czão, e calor específico, que é o nosso Czinho. Então eu tenho aqui, ó, capacidade térmica Czão, quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius. Calor específico Czinho, quantidade de calor, né, para variar 1 grama, né, uma unidade de massa em 1 unidade de temperatura. Então o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Nessa daqui eu vou fazer meio pelos extremos e vou isolar o nosso calor, né? Então, calor aqui, a quantidade de calor vai ser Czinho, massa, variação de temperatura. Calor específico, massa, variação de temperatura. E aí eu posso substituir esse Q que eu tenho aqui, vou substituir aqui na capacidade térmica. Então a minha capacidade térmica vai ser calor específico vezes a massa, vezes a variação de temperatura, dividido pela variação de temperatura. Posso cancelar aqui, né, já que são iguais, e aí eu chego à conclusão que a capacidade térmica é o calor específico do objeto, do corpo, do material, multiplicado pela massa. E aí nós temos aí a relação entre capacidade térmica e entre calor específico. Notem o seguinte, essa energia térmica que nós estamos usando aqui para essas definições é para variar o quê? Temperatura. Então, que tipo de calor é esse? Sensível ou latente? Respondeu certo quem pensou sensível. Então, eu posso escrever agora uma equação com base aí no calor específico que me permita calcular a quantidade de calor sensível que cada corpo sofre, né, recebe ou cede aí nessa variação de temperatura.
Então agora eu vou chamar o meu calor sensível de Q índice S ou de QS. Então pega aqui, ó, calor específico. É a quantidade de calor que é sensível, necessária para você pegar uma certa massa unitária e variar a temperatura em 1 grau Celsius, em uma unidade de temperatura arbitrária. Posso fazer aqui meio pelos extremos, que na verdade eu fiz no slide anterior, né? E aí eu tenho que o meu calor sensível é o calor específico multiplicado pela massa, multiplicado pela variação de temperatura. Então, se eu quero saber a quantidade de calor que foi usada para pegar certa massa de um objeto e variar um certo valor à temperatura, basta que eu faça esse produto pelo calor específico do objeto, né? Que cada objeto tem seu calor específico, cada material tem seu calor específico, e aí eu encontro o calor sensível. Aqui, na maioria das questões, nós vamos usar a unidade como sendo caloria, mas vocês podem usar aí a unidade em joules. Depois que vocês encontram calorias, vocês convertem lá pelo aquele valor tabelado para converter em joule, tá? Essa equação, pessoal, ela é chamada de equação fundamental da calorimetria, tá? Ou seja, basicamente o que nós vamos calcular, o que nós vamos resolver, a gente vai usar e muito essa equação, né? Porque a gente vai estar interessado em variação de temperatura, até mesmo mudança de fase, mas até chegar na mudança de fase você vai ter que variar a temperatura de alguma maneira, né? Em algum momento você vai ter que ceder, né? Ou retirar energia térmica no caso, para que você chegue no ponto de fusão, no ponto de ebulição e assim sucessivamente. Ok? Beleza. E agora, por fim, aqui o calor latente, dos dois tipos de calor, né? Calor sensível varia a temperatura, o calor latente não, muda a fase de agregação. Então, como nós já falamos, é uma energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação. Ou seja, ela é utilizada exclusivamente para mudar a fase da matéria. Não é utilizada para variar a temperatura, para aumentar o grau de agitação molecular, né? Ou seja, o calor latente ele só vai mudar a fase, não vai aí mudar, variar a temperatura, tá, gente? Então, da mesma forma que eu tenho um calor específico lá para o calor sensível, eu tenho um calor latente aqui específico, né? Que é o calor latente de mudança de estado, QL, é a quantidade de calor que não é sensível, é um calor latente agora, por unidade de massa que é necessário fornecer ou retirar de um corpo para que, a uma certa pressão, ele mude de fase, né? Para que ocorra uma mudança de fase de agregação. Então, o calor latente de mudança de fase, que a gente chama de L, para não chamar de C também, é a quantidade de calor que é latente também sobre a massa. Isso implica que o calor latente, o nosso QL, é igual a massa multiplicado aí pelo calor latente, seja ele de fusão, seja ele de solidificação, seja ele de vaporização. Basicamente, tá, gente? O nosso calor latente de mudança de estado, ele é o mesmo para solidificação e ele é o mesmo para fusão. Ele é o mesmo para vaporização e ele é o mesmo para condensação. E as temperaturas em que isso ocorre, que permanecem constantes, basicamente para uma mesma pressão, permanece também a mesma. Ou seja, se a água ferve a 100 graus Celsius, né, a água começa a condensar ali quando ela está também em 100 graus Celsius. Da mesma forma que se a água congela a 0 graus Celsius, ela também começa a fazer fusão, ou seja, a virar líquido novamente a 0 graus Celsius. E aí nós temos algumas informações adicionais, tem no livro de vocês, eu até copiei aqui, ó. A pressão constante, toda substância sofre mudança de estado a uma determinada temperatura, foi o que eu já falei, que durante essa mudança se mantém constante, permanece a mesma, não sofre aí alteração, não sofre variação. Nas mesmas condições, a quantidade de calor recebida, absorvida ou cedida liberada por uma dada substância durante a mudança de estado é em valor absoluto igual para a unidade de sua massa. Ou seja, a quantidade de calor que eu preciso para pegar 1 kg de água e transformar em gelo é a mesma quantidade de calor que eu preciso para pegar 1 kg de gelo e transformar em água para uma mesma pressão, ok? Bom,
E aí nós temos as trocas de calor. Um sistema, né, se eu tenho dois corpos aí, o que cede e o que recebe calor, eles continuam fazendo essas trocas de calor até atingir o equilíbrio térmico. Nesse momento, no equilíbrio térmico, as temperaturas são iguais. Ou seja, a temperatura final de todos os corpos envolvidos aí nessas trocas de calor, elas têm que ser a mesma. Então, quando vocês se depararem com questões que dizem assim, ó, foi feito tal coisa até atingir o equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura final dos corpos aí tem que ser a mesma quando se atinge o equilíbrio térmico. Ao se atingir o equilíbrio térmico, ninguém consegue mais trocar calor. O calor só ocorre aí, ele só é cedido ou ele só é retirado enquanto não houver esse equilíbrio térmico, enquanto as temperaturas forem diferentes. Ao atingir a mesma temperatura, cessa-se aí a troca de calor, não tem mais troca de calor, não tem mais energia térmica em trânsito, e aí eles estão em equilíbrio térmico. Por que isso? Porque nós vamos falar agora de um sistema termicamente isolado. O que é o sistema termicamente isolado, gente? Não há troca de calor com o ambiente externo, ou seja, um sistema termicamente isolado não vai possuir aí troca de calor com o ambiente externo. Isso quer dizer o quê? Que o somatório, que se eu pegar o calor de uma substância A, a quantidade de calor que uma substância A recebe ou cede, mais a quantidade de calor que uma substância B recebe ou cede, isso daqui tem que ser zero, Ou seja, eles estão trocando entre si, não está sendo perdido aí para o ambiente externo. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de calor que um recebe é a quantidade de calor que o outro perde. Ou seja, não há aí dissipação de energia térmica com o meio externo, eles estão termicamente isolados. Então essa soma aí tem que ser igual a zero, ou seja, porque um vai receber positivo, o outro vai perder negativo. Quando eu somo todas essas contribuições para um sistema termicamente isolado, essas somas aí tem que ser igual a zero, tá? Para que eu contenha aí, para que eu tenha todo aí o meu calor trocado somente entre os materiais. Se forem 10 corpos, então eu tenho que somar as 10 trocas de calor e todas essas contribuições aí têm que ser iguais a zero. Ou seja, um pode ceder, o outro pode receber. Quem cede, negativo porque perdeu, quem recebe, positivo porque ganhou. E aí quando eu somar todas essas contribuições, tem que ser zero. Meu sistema termicamente isolado, a energia não se perde, ela se conserva, tá? Transferida de um para outro até atingir o equilíbrio térmico, ok? E aí nós temos um calorímetro ideal. O que é um calorímetro? Primeiro, é um recipiente que é constituído de paredes com material isolante, termicamente, Ou seja, não permite a troca de calor com o ambiente externo. Isso é um calorímetro ideal, tá, gente? Ele não permite. Nós sabemos que no dia a dia isso não acontece, A gente pega uma garrafa térmica, por exemplo, que é um calorímetro, ele não é ideal, porque ele consegue minimizar as trocas de calor, mas ele não consegue frear totalmente. Uma caixa térmica, seja aquelas de isopor, seja aquelas de plástico, a gente coloca gelo lá dentro, a gente sabe que a gente não consegue barrar as trocas de calor, a gente consegue retardar, a gente consegue cada vez mais deixar que o ambiente externo, ceda ou retire calor mais lentamente, E sempre que a gente abre e fecha aí uma garrafa térmica ou uma caixa térmica, aí a gente sempre está fazendo com que haja aí troca de calor. Se a gente lacrasse mesmo assim, vocês iam ver que depois ainda assim ia haver troca de calor. Vocês podem pegar uma caixinha de isopor pequena, encher de gelo, lacrar, fechar, colar, fazer o que for. E depois abram aí, deixe passar uns 3 dias e depois abram. Vocês vão ver que vocês vão ter água no estado líquido e vão ter água também no estado sólido. Pode ser que tenha totalmente no líquido, porque ele retarda, mas ele não para. Mas aqui pra gente, o calorímetro ideal, ele vai conseguir frear toda a troca de calor com o ambiente externo, tá? Ou seja, só troca calor quem está dentro, ok? Ou seja, como eu já disse aqui, não consegue acabar com todas as perdas de calor. E algumas questões nós não vamos considerar a capacidade térmica do calorímetro, ou seja, a gente vai considerar que ele é ideal. A gente desconsidera essa capacidade térmica aí. A gente despreza, vai ser considerada desprezível. Então eu tenho aqui um exemplo de calorímetro, Eu tenho aqui uma certa parede aí de isopor, por exemplo, Eu tenho alumínio ou cobre,
e aí eu tenho os corpos aqui dentro e um orifício por onde eu coloco um termômetro aí para medir a temperatura de equilíbrio, por exemplo, tá? Isso daí é um calorímetro. Nesse caso não é ideal, ele vai conseguir barrar, mas ele não vai conseguir, ele vai conseguir retardar, mas ele não vai conseguir barrar totalmente. Se o calorímetro for ideal, o sistema é conservativo. As trocas de calor entre todos os corpos somadas tem que ser zero. Se ele não for ideal, a gente tem que pegar os corpos que estão dentro e considerar a capacidade térmica aqui, né? Ou a quantidade de calor trocada aí pelo calorímetro. E aí a gente inclui essa variável, soma igual a zero, tá bom? Ou seja, QC é a quantidade de calor trocada pelo calorímetro com o ambiente externo, claro. QC é maior que zero, calorímetro recebe calor dos corpos A e B. QC menor que zero, calorímetro fornece calor para os corpos A e B, tá? Então, aí nós temos isso. Se o calorímetro não for ideal, considerar a troca de calor também no calorímetro, do calorímetro. Só é somar tudo e igualar a zero, tranquilinho, ok? E por fim, de sistemas, temos o termicamente não isolado. O que é que acontece? Tem aqui um corpo A, uma temperatura maior, que está cedendo calor para o corpo B. Só que durante esse processo de ceder calor para o corpo B, ele vai também ceder para o ambiente, para o meio, né? Por isso que nós vamos ter um QM. Da mesma forma do calorímetro ideal, se o sistema não é termicamente isolado, eu tenho que considerar também a troca de calor com o meio. Se eu pego troca de calor de A com a troca de calor de B, com a troca de calor do meio, e aí eu igualo a zero também, porque apesar do meio retirar ou ceder calor, mas ele faz parte aí do sistema que não está termicamente isolado, mas nós temos que considerar todas as variáveis envolvidas. E como a energia aí, ela só se transforma, né, ela é conservada, mesmo que eu tenha um sistema termicamente não isolado, né, vai ser conservada, só que a gente vai perder para o meio, né, um pedaço. Então a gente tem que levar em conta isso, que a gente vai perder um pedaço aí para o meio, ok? Então, QM, quantidade de calor trocada com o meio. Se é maior que zero, o meio vai receber dos corpos A e B. Se é menor que zero, o meio cede calor para os corpos A e B. Ok? Fechou? Tranquilo. Para a gente encerrar a aula, vamos falar agora de potência térmica. Quando nós definimos potência, nós dizemos que era a taxa aí, né, com que uma energia, no caso lá da gente, do que um trabalho mecânico, né, era executado, a taxa temporal. A potência térmica, né, energia térmica é um tipo de energia. Então, nós definimos lá que potência, se a gente pensar, trabalho é o quê? Trabalho é energia. Então, potência seria energia sobre tempo. Aí eu tenho potência térmica, potência mecânica, potência elétrica. Então, vou falar aqui especificamente da potência térmica. Então, é a taxa aí de execução, a taxa de propagação, por exemplo, a taxa que uma fonte térmica aí, a taxa temporal que uma fonte térmica ela executa, ela desenvolve, né? Ou seja, a minha potência é a minha quantidade de calor, né, que uma fonte térmica cede ou retira pelo meu intervalo de tempo, ΔT, tá? Por exemplo, se eu pego e acendo a boca do fogão, né, ela tem ali, ela é uma fonte térmica, né? Ela vai ter uma quantidade de calor que ela transmite aí, que ela cede, ou que ela transmite, ou que ela troca com o recipiente, e vai ter um determinado tempo. Então, eu pego aí a quantidade de calor, que é aproximadamente constante para a boca do meu fogão, né, e o tempo em que o permaneceu ligado. E aí eu tenho a potência, eu tenho a taxa com que essa energia térmica foi transferida, tá? Geralmente a gente considera aqui em caloria por segundo, né, a minha unidade de potência. No SI é joule por segundo, que nós chamamos de watt ou de watt, né? Lembrem-se disso, unidade de potência, independente dela ser térmica, dela ser elétrica, dela ser mecânica, joule por segundo é watt, tá? Então, se vocês têm caloria por segundo, geralmente é potência térmica. Se for dada em watt, vocês conseguem calcular, transformar o joule, né, em calorias, e aí vocês vão ter a quantidade de calorias por segundo. Ok? Então, ficamos por aqui. Leiam novamente o capítulo, né? Abra o capítulo, façam a leitura, volte o vídeo, assista quantas vezes for necessário, tentem fazer as questões. Na nossa aula online, nós faremos algumas questões aí de calorimetria. Então, pessoal,
Tchau, tchau e até a próxima.